Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho de João, no capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo número 4. Todo mundo abriu a palavra? Feche os olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por esta noite. Ó Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor coloca diante de nós para sermos ministrados pelo Senhor. Fale conosco. O Senhor sabe aquilo que cada um dos que estão aqui, dos que estão nos ouvindo, precisa. E o Senhor tem a palavra certa, tem a palavra correta para cada momento, cada situação. Nós pedimos em nome de Jesus, fale conosco. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Evangelho de João, capítulo número 4. Texto extremamente conhecido aqui por nós. E particularmente gosto muito deste texto, porque fala sempre ao meu coração de forma diferente. Pela manhã nós tivemos aqui a ministração sobre a importância, a continuidade, da importância da igreja na sociedade, a importância de sermos igreja, de estarmos inseridos neste corpo, fazermos parte deste corpo de Cristo. E com certeza também a palavra aqui dessa noite também estará abordando este tema, ou algumas situações aqui deste texto também nos ensinará acerca desta importância da igreja. Diz assim, eu quero ler do versículo primeiro, nós vamos lendo e explicando, e depois iremos fazer 3 aplicações e assim nós iremos encerrar. Mas vamos lá, acompanhe comigo. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Não era propósito de Jesus, neste momento aqui, ter embates com os fariseus. Os fariseus estavam assustados com o ministério de Jesus, com aquilo que estava sendo feito, da forma avassaladora que estava acontecendo, e começaram a suscitar no corações dos fariseus algumas questões em relação a Jesus, contra o ministério de Jesus, algumas indagações de Jesus, entendendo que o momento não era para isso, ele preferiu retirar-se e foi para Galiléia, como nós lemos aqui. Aí o versículo 4 diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. Entenda que essa necessidade de passar por Samaria não era simplesmente pelo fato de a distância ser menor. Havia necessidades aqui, nós sabemos, através desta mulher aqui samaritana, a necessidade real de porque Jesus ter passado por Samaria. Ele sentiu a necessidade. Para você entender um pouquinho, antes de nós prosseguirmos aqui, os judeus não se davam muito bem com os samaritanos. Não comiam nada de Samaria, não pisavam em Samaria, em Sicar. Sicar significa cidade de bêbados, o significado da palavra. E os judeus, de forma alguma, tinham aliança com o povo samaritano. Na verdade, desde a morte de Salomão, quando Israel foi dividido em 2 reinos, as 10 tribos que ficaram no norte com Jeroboão, tiveram Samaria, sua capital. As outras 2 tribos ficaram no sul, e houve cativeiros, para as tribos do sul, cativeiro babilônico. Depois de 70 anos, eles retornaram e construíram os muros, o templo. Mas também houve um cativeiro, o cativeiro assírio. Essas 10 tribos do norte, que tinha a capital em Samaria, foram tirados de lá os melhores, deixado em Samaria as pessoas pobres, como também as mulheres.
E aí tiraram este povo, levaram para a Síria, e aí o rei da Síria colocou em Samaria outros povos, babilônico, outros povos foram inseridos em Samaria. E aí, com as mulheres que ficaram lá, judias, tiveram um relacionamento, dali surgiram os samaritanos, híbrido, né? Misturou eles, os israelitas, né? Os outros povos casaram com as mulheres israelitas, tiveram filhos, dali surgiram o povo samaritano. Então houve muita resistência, até porque depois do cativeiro os samaritanos quiseram ainda voltar à aliança com Israel, mas eles não quiseram de forma alguma, e aí a rivalidade aumentava cada vez mais. Para você ter um histórico, um breve histórico aqui dessa situação, para você entender por que o judeu não gostava, não se dava de forma alguma com os samaritanos. E aí, para ir para Galiléia, saindo da Judéia, o caminho mais curto era passando por Samaria. Só que o judeu, o que ele fazia? Ele atravessava o rio Jordão ao norte, depois dava a volta lá, caminhava atravessando o Jordão para o outro lado, só para não passar em Samaria. O caminho era, eles davam essa volta, atravessando o rio Jordão, andavam lá na frente, no oeste, atravessavam de novo e voltavam, né, para essa rota, só para não passar em Samaria. Para você entender que o negócio era feio. Só que o que me chamou a atenção também neste texto aqui é que era necessário passar por Samaria. Para Jesus completar, concluir, para Jesus dar prosseguimento à sua obra, ao ministério aqui, foi necessário passar por Samaria. Da mesma forma que para mim e para você, para cumprirmos o ID de Jesus, é necessário às vezes passarmos por Samaria. E Samaria para nós pode representar, assim como para os judeus aqui, este lugar onde você evita, este lugar onde você não quer ir, este lugar que por alguma ocasião você foi impossibilitado, ou por uma palavra que você falou. Às vezes acontece muito isso dentro da família. Alguém mais exaltado briga com o pai, ou briga com a mãe, ou briga com o irmão, e aí emite, né, algumas palavras dizendo: olha, nunca mais eu piso aqui. E aquelas brigas que acontecem, né, e aí cria-se essa barreira, e aí as pessoas não têm a capacidade de romper com isso. Ou às vezes até mesmo no trabalho também isso acontece, na sua rua, na sua vizinhança. Quantas pessoas que às vezes, ao deparar com alguém que teve alguma situação ou uma desavença, ela dá a volta para não encontrar aquela pessoa. Às vezes a gente olha para o texto e vê por que os judeus não se dão com os samaritanos. Que bobagem, que idiotice, e é mesmo. Mas também fazemos as mesmas coisas. E aí eu vejo aqui como o texto dizendo: era necessário passar por Samaria. Olha, para completar, para concluir aquilo pelo qual ele veio fazer aqui, era necessário passar por Samaria, era necessário derrubar esses muros, romper com os preconceitos, romper com os paradigmas. Era necessário que alguém fizesse aliança, que alguém fizesse a ponte novamente. E é necessário para mim e para você também, para nós que queremos alcançar as coisas no Senhor e do Senhor, é necessário rompermos com isso, passar por este caminho aonde nós não queremos passar, rompermos com este muro e fazermos novamente aliança. Não dá, porque aqui nós percebemos que foi um encontro maravilhoso que Jesus teve com essa mulher. Na verdade, o Evangelho de João sempre mostra isso, os encontros de Jesus com as pessoas. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas nós precisamos de entender que para prosseguirmos no Evangelho, prosseguirmos com essa mudança de mente, é necessário passarmos por Samaria. É necessário passarmos por aquele lugar onde nós, aqui amargurados, com rancor, com ódio, não queremos. É necessário enfrentar. Sabe por quê? Porque neste caminho aonde Jesus passou,
Ele rompeu com os preconceitos? Claro que sim. Mas também havia em Jesus uma necessidade, e ele foi atendido por esta mulher com a água que ele tinha pedido. Ele foi atendido, ou seja, aqueles pelos quais, né, não tinham aliança, ou tinham preconceito, agora também foi aquele que ajudou. E às vezes é assim também conosco. Às vezes é necessário fazermos novamente a ponte, fazermos novamente a aliança, porque pode ser que do outro lado lá seremos ajudados por aqueles que nós hoje não queremos relacionar. Aqui era necessário, não pela distância, porque a agenda de Jesus nunca foi feita na terra, a agenda de Jesus foi feita no céu. E ele sabia que era necessário romper com isso, acabar com isso, ensinar alguém do outro lado, levar água da vida para aqueles que estavam do outro lado. Por isso que foi necessário, não pela distância, porque distância por distância também percorrer como os outros faziam. Mas era necessário porque tinha algo para se resolver naquele lugar, do outro lado. E aí o texto segue dizendo, olha, versículo 5: assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, contra a sua própria vontade, mas eles tinham ido à cidade comprar comida. Agora preste bem atenção, essa mulher, ela estava tirando água deste poço. Provavelmente esse poço não era um manancial, ou seja, que tem água o ano inteiro, né? Uma mina, não. Era um poço muito fundo, segundo alguns estudiosos, e que ele armazenava a água da chuva. Só que essa mulher estava indo tirar água no horário impróprio, porque as mulheres iam até o poço tirar água 2 vezes ao dia, de manhã e de tarde, e nunca meio-dia. Essa mulher era uma mulher que, pela sua conduta, era uma mulher que sofria muito preconceito, uma mulher discriminada, até mesmo por causa da sua vida, da vida que ela levava. Tinha 5 maridos, como o próprio Jesus disse, ela já tinha tido 5 maridos, e agora o homem que ela estava com ela não era marido dela, possivelmente, né, estava em adultério ou fornicação. Nós vamos ver isso aqui na frente, mas entenda algo: para um rabino conversar com uma mulher em praça pública, ao ar livre, é extremamente proibido, não se faz assim. Até mesmo com a esposa não se faz. Para você ter ideia como que as coisas funcionam em Israel. Um rabino conversar com uma mulher imoral, piorou. Uma mulher de má reputação, não tem jeito. Era inconcebível essa ideia. Mas lá estava Jesus, rompendo com tudo, quebrando todos os paradigmas. Estava ali oferecendo, ao mesmo tempo que pedia água para saciar a sua sede, oferecia a água da vida para aquela mulher, com o poder de transformar como transformou a sua vida e a sua história. E o espanto dos discípulos ao retornarem foi tão grande, porque os discípulos viram Jesus conversando com aquela mulher, e eles ficaram assim, olhando para o outro, não tiveram coragem de fazer pergunta. Está tudo aqui no texto. Eles ficaram assim, meio que entalados, querendo perguntar, mas ninguém teve a ousadia de perguntar, porque era proibido um homem conversar com uma mulher, um rabino conversar com uma mulher. Agora, ainda mais sendo ainda uma mulher impura. Mas entenda algo: por mais que essa mulher naquele momento vivia uma vida errada, aos olhos da sociedade, uma vida impura, mas havia necessidades no coração dela, e é isso que foi necessário Jesus passar por Samaria. Porque na agenda que foi programada no céu, Deus já sabia o horário certo, o momento certo, o dia exato de encontrar com aquela mulher e mudar definitivamente a história dela.
Porque aqui nós percebemos que não foi simplesmente um encontro onde a pessoa foi até Jesus, mas Jesus é que foi até a pessoa. Olha que coisa interessante. Deus tem uma agenda particular feita no céu, que sabe o momento certo de ir ao nosso encontro, de restaurar a nossa vida, de trazer a libertação, de mudar o nosso quadro. Ele tem a hora certa de ir. Sabendo disso, eu não me desespero, porque eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E Ele vai chegar no momento certo, na hora certa. E às vezes a sede, como qualquer outra coisa, só é o meio, só é a desculpa pelo qual Ele vem até nós. Quantas pessoas que através dessa situação têm agora encontrado com Jesus, têm percebido Jesus chegando na sua direção. Quantas vezes em meio aos problemas, que são exatamente os problemas que nos apresenta Deus para nós, porque a palavra nos fala em Naum que Ele faz o seu caminho no meio da tormenta. Olha, no meio daquela dificuldade, no meio da impossibilidade, Ele faz o caminho dele para chegar até nós, para poder trazer o consolo e a paz necessária. Vamos seguir o texto, versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou: como? Olha o espanto dela. Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana desprezada? Como? Ela reconhece na sua fala aquilo que os judeus rotavam para si como sendo superiores. E ela diz: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Está errado. Aí o texto fala: pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Versículo 10, Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Se você soubesse em quem você está falando, não era eu que estaria te pedindo, mas era você que estaria pedindo água viva. Ele segue, disse a mulher: o Senhor não tem nem como tirar água. Que papo é esse? De que você tem água e você não tem nenhum balde para tirar, você não tem nada para tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Aí agora ela se coloca como sendo um filho de Abraão, como sendo um judeu. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Tu és maior, por acaso, do que o nosso pai Jacó, para vir com essa história de que tem uma água melhor do que a minha, e esta água viva? Jesus respondeu: quem beber desta água terá outra vez sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Vamos parar aqui, porque aqui é onde parece que muitos, ao ter um encontro com Jesus, para exatamente aqui, fica aqui nesse versículo 15, que diz assim: olha, a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. São aquelas pessoas que, ao encontrar com Jesus, elas acham que Jesus só representa alguém que vai suprir todas as suas necessidades físicas. É por isso que não se aprofunda no relacionamento com Jesus. É por isso que se busca Jesus só pelas bênçãos, só por aquilo que Ele pode dar. As pessoas, eu acho que entenderam o Evangelho assim a partir daqui, porque a mulher, logo quando Jesus falou de uma água viva, de uma água a qual se beber nunca mais será sede, ela já começa a entender que é para o lado físico. Eu quero essa água para que eu não precise mais de voltar aqui, ou seja, para que eu não precise mais de trabalhar, de fazer esse esforço, de cruzar a cidade para poder vir cá buscar essa água. Eu quero. São as pessoas que querem Jesus, mas por aquilo que Ele oferece.
Não entendeu. É por isso que em muitos lugares estão assim. Não entendeu que Jesus é muito mais do que o físico. A água realmente não é simplesmente uma água que sacia a sede agora, mas é uma água que entra, que tem vida, uma água que produz vida e que jorra para a eternidade. É uma água que transforma, é uma água que muda por completo. Jesus começa a conversar com essa mulher. Ele tem esse encontro com essa mulher. Ele vem de um encontro com Nicodemos, alguém que era doutor na lei, um homem respeitado, e agora ele tem um encontro com uma mulher desprezada, para você entender que ele não faz discriminação de ninguém. Por isso que era necessário, na sua agenda, passar por aquele local, passar por Sicar, passar por Samaria, não pela distância, mas por aquilo que era necessário ser feito ali. Então Jesus declarou, versículo 15, a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 maridos, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, mas está errado. Não é porque a sua fala é verdadeira que a sua ação é coerente. O que você me disse está certo. Jesus declarou, versículo 19, disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Aí ela muda o assunto. Todo mundo que é confrontado no pecado quer mudar o assunto. Aqui claramente ela muda o foco, joga como se fosse aquela cortina de fumaça, trazendo outro assunto, porque Jesus tocou exatamente em uma das suas feridas. Jesus tocou na necessidade emocional que havia no coração dessa mulher. Daí ela muda, disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Ele está falando que o judeu é melhor. Ele está falando que a salvação vem dos judeus, o Messias, ele. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Agora preste bem atenção. Havia pelo menos aqui 3 necessidades nesta mulher. A primeira necessidade que havia no seu coração era a necessidade emocional. Dá para você repetir comigo? Emocional. Porque uma pessoa bem resolvida, ela, por mais que a vida proporcionasse para ela alguns desacertos e desencontros, uma pessoa bem resolvida jamais teria este quadro de ter tido 5 maridos, não pelos 5 maridos, mas exatamente o que ela estava agora não era marido dela. Havia uma necessidade de autoafirmação, de busca, de uma necessidade no seu coração emocional. E quando Jesus toca nessa ferida, quando Jesus fala exatamente isto, ela diz: olha, vejo que tu és profeta. Vejo que tu és profeta. Irmãos, a necessidade emocional
Muitas pessoas passam por isso devido a vários fatores, várias situações na vida, desde a sua infância, enfim. Mas uma coisa você precisa de saber, é que Jesus, Ele tem a água da vida que cura, que transforma, que preenche todo o vazio existencial. Aquilo que um homem não pode te dar, o marido não pode te dar, aquilo que a mulher, a esposa, o filho, Jesus, Ele é completo, Ele pode te dar. Aquilo que Jesus estava oferecendo para essa mulher, que era a água da vida. Sabe o que isso significa? Água viva, melhor dizendo. É uma água que coloca tudo no seu devido lugar. É uma água que, ao beber desta água, passamos a ter a clareza da situação. Marido é marido, amante é amante. Porque a mulher diz: vejo que tu és tua. Não é a água da magia, não é a água que engana, é a água que faz com que a pessoa tenha, olha, entendimento, clareza. Que ao tomar dessa água, a pessoa entende: olha, eu não posso ficar mais do mesmo jeito, porque essa água me lavou, essa água está jorrando em mim algo novo, algo diferente para a eternidade. Não, a minha vida não pode ser do mesmo jeito. Quem toma dessa água não embaraça com as coisas desta vida, como o apóstolo Paulo fala, mas segue firmemente buscando crescimento, até atingir a estatura de maturidade, de varão perfeito. Ele segue nessa progressão, porque a água da vida, essa água viva que Jesus estava oferecendo, quando nós a recebemos, nós começamos a identificar o certo, o acerto como acerto, e aquilo que é errado como erro, e não vivemos mais no engano, porque foi muito claro que Jesus tocou exatamente nessa ferida: vai chamar o seu marido e volte. Você quer dessa água que eu tenho para te dar? Chame o seu marido, então, e volte. Não tem marido. Você não tem marido, você tem consciência que não é marido, por que você está com ele então? Tem consciência do erro, por que você permanece no erro então? Respondeu ela, disse Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido, dizendo que a vida que você está vivendo está errada, dizendo que a vida que você está vivendo, a sua situação, não é uma situação que agrada a Deus. E por quê que continua? O fato, Jesus dizendo, você não tem agora, mas você já teve 5. Como? Podemos só conjecturar. Pode ter ficado divorciada 5 vezes? Não acredito muito. Acredito mais que ela ficou viúva. Isso é um pensamento dele. Até porque uma mulher divorciada naquele tempo, casar de novo, era muito mais difícil. Mas enfim, eu sei que Jesus diz para ela: você teve 5, e agora o que você tem não é seu. E se não é seu, por que você está com ele? Veja o que tu és, tua fé. Irmãos, aquilo que eu falei, aquilo que nenhum ser humano pode te dar, Jesus, Ele tem a dose certa para preencher tudo aquilo que está faltando no seu coração. Uma necessidade aqui emocional. Poderíamos ficar discorrendo aqui sobre necessidades emocionais aqui. Daqui é infinito, mas vamos partir. Segunda necessidade que essa mulher tinha, uma necessidade espiritual. Apesar de não ter tido acesso ao conhecimento, às informações, mas ela ouviu falar que o Messias iria vir, e quando ele viesse, ele ia explicar tudo. Isso ela tinha no seu coração, só isso. E aí havia uma necessidade gritante no seu coração, uma necessidade espiritual. Olha só, o versículo de número 20. Versículo 20. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu adoro aonde eu tenho costume. Eu não sei se são os judeus que estão corretos ao dizerem isso. Eu não sei. Mas era por isso que Jesus estava oferecendo para ela água viva. Sabe por quê? Porque ao tomar desta água viva, nós passamos a entender que não é o local, não é o lugar em si, mas é exatamente quem eu sou.
As pessoas têm muito disso, de achar que lá no monte é melhor do que aqui. Lá no Monte Sinai é melhor do que em outro lugar. Como nós falamos aqui domingo, igreja acontece nesse ajuntamento, mas lá na sua casa você pode, deve orar e buscar ao Senhor. Deus vai manifestar na sua vida. Não é o local que faz. Quando Jesus fala, Deus é Espírito, está dizendo, Ele não fica preso em espaço físico. Ele não se limita a lugares. Ele é Espírito, está em toda parte. Agora, a diferença aqui é exatamente essa. Que não é exatamente um lugar. Ela estava preocupada ainda com o lugar. Ela estava na sua mente que tinha um lugar certo para adorar. Aí Jesus diz para ela, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Vocês não conhecem quem vocês estão adorando aí em Samaria. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E em verdade. E em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem também, não em lugares, não fisicamente em lugares, mas neste corpo, mesmo estando espalhado, faz parte, tem o vínculo, tem a ligação, tem a aliança. Mas não é o fato do local em si, mas em espírito, em toda parte. Eu preciso adorar a Deus em toda parte. Lá com o meu vizinho, lá no meu trabalho, lá na faculdade, em qualquer lugar. Eu sou um adorador. Eu adoro o Pai, porque Ele procura sim. Ele procura pessoas, é Ele que está procurando. Agora não é mais o contrário. Nós estamos procurando, Ele está procurando. Ele quer adoração sincera. Deu para entender que Ele quer verdade? Porque há muitos que às vezes adoram em vários lugares, mas com mentira ainda no seu coração. Então a questão aqui não é mais eu decido, eu procuro adorar a Deus. Não, Ele procura os adoradores sinceros, os verdadeiros, os que quando estão levantando as mãos, estão levantando não porque estão pedindo, mas porque está enaltecendo a Deus. Quando estão glorificando, não é porque todo mundo está indo, ele está indo no embalo, não, é porque a sua alma está em festa, está em júbilo. Esses adoradores que adoram com a alma, com a verdade, é esses que o Pai procura. E aqui Jesus estava mostrando para essa mulher exatamente isso, nessa necessidade espiritual que havia dentro dela, de não saber quem adorar, de não saber o local, se tem local, se não tem. Jesus está explicando para ela que não existe. É em toda parte, é em todo lugar, sendo sincero, sendo verdadeiro. Este sim, o Pai procura. Terceiro lugar, necessidades emocionais, necessidades espirituais e também vocacional. Olha o versículo 27 em diante. Nos diz assim: naquele momento os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: olha, ao tomar da água da vida, ela encontrou agora o seu local, o seu papel, a sua função, o seu propósito. Ela largou tudo. Irmãos, todo mundo que encontra com Jesus e a vida é transformada, ele larga o que estava fazendo. Ele larga tudo, porque ele encontrou algo melhor. Esse negócio da pessoa aceitar Jesus, mas está do mesmo jeito, não largou nada. Larga tudo. Os discípulos, quando tiveram a pesca maravilhosa lá, pescaram aquela quantidade de peixe imensa, largaram tudo para trás. E era dinheiro, largaram tudo e foi seguir Jesus. A mulher aqui largou, estava com sede, largou o cântaro, largou tudo para trás. Olha, os discípulos ficaram surpresos com isso, mas essa mulher largou tudo e saiu, foi para a cidade. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: olha, a mulher de má reputação,
Para alguém acreditar nessa mulher, irmãos, não foi fácil, porque viu realmente transformação na vida dela. Porque, como eu disse, ela era discriminada pela sua conduta, a ponto de ter que ir pegar água ao meio-dia, no horário que ninguém ia. Agora, para essa mulher, ela arrastou a cidade, muita gente até Jesus. Agora, para essa mulher conseguir falar para as pessoas, é sinal que houve mudanças na vida dela imediatamente, porque é assim que acontece. O olhar muda, é ou não é? Quando a transformação acontece, o olhar muda, o jeito muda, não consegue entender, mas graça sai, e graça atrai. Sabia disso, que graça na sua vida atrai favor? Alguma coisa mudou na vida dessa mulher, porque ela largou tudo, largou tudo e foi, deixando o seu canto. A mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhe disse: tem algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeiam e o que colhem. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizarão um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Falando disso porque o povo estava vindo. Ele está dizendo: olha, a colheita está chegando o povo. O evangelho deles. A mulher está trazendo gente. A mulher falou lá: o povo está vindo, a colheita, olha, os campos já estão brancos, estão fartos. Muitos samaritanos daquelas cidades creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Jesus transforma ou não transforma? Jesus tem o poder de mudar, irmãos, de tirar os rótulos que o mundo coloca nas pessoas, tirar os estigmas. Jesus tem o poder de transformar a sua vida. É só você beber dessa água viva. É só você saciar dessa água viva, que Deus tem o poder de mudar a sua vida, mudar a sua história. Pelo testemunho da mulher, não teve nem tempo. Não teve nem tempo, no mesmo episódio, no mesmo momento. A mulher foi, falou, anunciou, o povo estava vindo. E o texto está dizendo: creram pelo seguinte testemunho dado pela mulher, pelo que essa mulher falou. Mas não é simplesmente o que ela falou, mas como ela falou. Porque o que ela falou, o que saiu dela, saiu com graça, a ponto das pessoas acreditarem. Porque houve já transformação no seu coração. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. De um pecador, Deus transforma ele em um anunciador das boas novas. Por isso que era necessário passar por Samaria, não pela distância, mas pela obra que era para ser feita e como foi feita aqui neste lugar. Por isso que é necessário você enfrentar, passar na sua Samaria, passar naquele lugar onde você não está querendo passar, conversar com quem você já não está querendo mais conversar. Por isso que é necessário, sabe por quê? Porque tem grandes coisas para realizar ainda neste lugar, tem grandes coisas para realizar ainda com esta pessoa. Agora entenda, a água que Jesus oferece, ela é água que mata a nossa sede emocional. É o remédio certo para deixar suas emoções
um estado de equilíbrio. Aqui no caso dela, de aceitação, de afirmação, tudo em relação a relacionamentos, enfim. Mas ele tem água viva que pode curar as suas emoções, pode curar as suas emoções. De repente você está andando de uma forma, e com toda essa situação agora você tem se sentido que perdeu o equilíbrio, e as suas emoções estão assim à flor da pele, agitada, e você não está tendo controle. Ele tem essa água viva que tem o poder de curar, de colocar tudo no lugar devidamente novamente. Tem este poder. Essa água viva tem o poder de curar, de trazer para nós, de resolver essa necessidade espiritual, de entender as coisas de Deus, passar a entender como tem que ser, como o Evangelho nos apresenta, e não como simplesmente foi nos passado, mas como o Evangelho se apresenta. Ele tem cura para essa necessidade espiritual sua. Ele tem para mim e tem para você. E mais do que isso, ele tem também, essa água tem o poder de fazer com que a gente entenda o nosso propósito aqui, de ser um anunciador de boas novas, de dar testemunhos para o nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé. Este é o encontro que nós precisamos. É o encontro com Jesus. O encontro com Jesus, ele é totalmente diferente dos encontros humanos, dos encontros que temos. O encontro com Jesus, ninguém sai do mesmo jeito. Todos que encontraram com Jesus aqui no Evangelho de João, tem 7 encontros. Todos eles tiveram uma vida transformada. Jesus, como foi cantado aqui, é a solução para a sua vida. Jesus Cristo é a solução que você precisa. Ele tem a paz que você necessita. Só Jesus. Mais ninguém. É nele, é através dele. E o mais interessante, o melhor de tudo, é que ele veio ao nosso encontro hoje. Foi ele. Eu sei que você saiu, se arrumou, mas o Espírito Santo conduziu você aqui nesta noite, para você experimentar desta água viva. A água viva que tira as magias, que tira esses pensamentos de magia que nós temos, esses pensamentos de pontos de contato que é necessário estar aqui. Se não estiver aqui certinho, a graça não me... Não é isso. Jesus é a solução. É dessa água que você precisa de beber. Agora é necessário você passar por Samaria, para você receber tudo isso e cumprir o propósito de Deus na sua vida. Passe pela sua Samaria. Passe por aquele local que representa Samaria na sua vida. Feche os seus olhos, nós vamos orar. O Pai Felipe vai estar cantando este hino, e você vai estar se entregando diante do Senhor. Nós não estamos podendo nem ir até vocês até nós para estarmos orando, mas não importa, é o que nós aprendemos aqui. Ele é Espírito, Ele está em toda parte, mas você vai orar aí no seu lugar. Você que quer ter um encontro com Jesus e experimentar dessa água da vida, aí onde você está, você mesmo vai falar com Deus. Enquanto o ministério de louvor adora ao Senhor, Ele tem água para suprir as suas necessidades aqui nesta noite. Aleluia, aleluia. Só Jesus. Pois não há barreira para quem reveste o teu poder. E vem de Deus, destruindo o comando, as mais amargas.
barreiras. Ele rompeu com tudo. Aleluia. Todas as barreiras Jesus já jogou por terra. Já não há mais barreiras. Ele é a ponte que nos liga até Deus. Já não há mais impedimento, porque Ele chegou. E Ele chegou. E Ele chegou trazendo água viva. Ele chegou nos oferecendo água viva. Esta água que ao bebermos começamos a ter a clareza. Começamos a enxergar as coisas como são. Começamos a enxergar o certo como certo e o errado como errado. E mais do que isso, essa água nos permite a mudanças, a mudar de vida e a testemunhar agora acerca de Jesus. Oh Espírito Santo, nós te louvamos, ó Deus, porque em meio a dificuldades, ó Deus, o Senhor tem suprido, ó Pai. O Senhor, Deus, tem abençoado. O Senhor, ó Deus, tem reinado, ó Deus, nos corações. E em nome de Jesus, ó Pai, que a tua igreja, ó Deus, ao ouvir a tua palavra, ó Deus, que o teu Espírito, ó Pai, venha estar aplicando em cada coração nesta hora. Que o Senhor venha estar mudando, ó Deus, os destinos. Que o Senhor venha estar, ó Deus, tirando, ó Pai, os rótulos, os estigmas, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, venha estar erguendo, ó Pai, aquele que está caído. Que o Senhor, ó Deus, venha estar levantando, ó Pai, aquele, ó Deus, que está prostrado. Porque Tu és a nossa força. Ó Espírito Santo, nós te louvamos, ó Deus. Nós, ó Pai, te louvamos e te rendemos graças, ó Pai, porque Tu és Deus, Tu és soberano. O Senhor sabe a hora certa de ir ao nosso encontro. O Senhor sabe, ó Deus, aquilo que nós precisamos. O Senhor, ó Deus, sabe aquilo que a nossa alma precisa. Ó Deus, e nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é o Pai que sabe dar boas dádivas aos filhos. Melhor, ó Deus, do que os pais aqui terrenos. O Senhor é o Pai que supre, ó Deus, a necessidade vital. Espírito Santo, da Tua palavra, ó Deus, através da ação do Teu Espírito, ó Pai, venha, ó Deus, mudar o nosso interior. Ó Deus, e venha, ó Deus, realmente nascer em cada coração, ó Pai, este rio que vai jorrar para a eternidade. Este rio, esta água que jamais irá acabar. Esta água que jamais irá acabar, que todos os dias iremos, ó Deus, beber desta água, porque ela vai estar em nós. Esta água, Deus, é o Teu Espírito em nós. E nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bondoso. Tu és misericordioso. Porque o Senhor vai ao encontro, ó Pai, do necessitado. Aonde, ó Deus, o ser humano não vai, o Senhor chega, o Senhor transforma, e o Senhor muda a história em nome de Jesus. Assim, ó Deus, eu oro abençoando, ó Pai, a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Estenda as suas mãos. Que o grande amor do nosso Deus e Pai, a graça redentora de Cristo Jesus e as manifestações do Espírito Santo de Deus virem em cada vida, em cada coração, agora, para todo sempre, todos digam amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Vá em paz, tenha uma ótima semana.